7h40, 20 para as 8. Agora a gente vai falar um pouquinho de saúde aqui no Novo Dia. Está começando o Correspondente Médico com Elisa Vec e o Dr. Fernando Gomes. Vamos então falar de saúde a partir de agora. Já temos o Dr. Fernando Gomes aqui conosco. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Elisa. Vamos trabalhar? Sempre, todos os dias juntos aqui neste começo de dia na CNN Brasil. E você pode participar com a gente, viu? Hashtag Correspondente Médico, vai lá no Twitter, deixa sua mensagem, deixa sua dúvida, sua pergunta, que a gente adora compartilhar aqui com o doutor. O nosso primeiro tema é sobre a vacinação contra a gripe. A campanha de imunização, é importante que a gente já alerta você, começa neste domingo, 27 de março, no estado de São Paulo. A vacinação nacional está prevista para um outro dia, no dia 4 de abril, que, se não me falha a memória, é uma segunda-feira, isso. Segunda-feira, 4 de abril, a campanha nacional. A vacinação esse ano começa com uma expectativa muito grande, né? Porque ocorreram surtos de influenza em algumas regiões do país entre o fim do ano passado e o comecinho deste ano, por causa de uma nova cepa, a Darwin. A gente conversou com um infectologista, José Serbino Neto, e ele falou da importância da vacinação contra a gripe neste ano de 2022. Vamos ouvi-lo então. A gente tem a particularidade de que as medidas tomadas para reduzir a transmissão da Covid impactaram também todas as outras doenças de transmissão respiratória. Então a gente teve, por exemplo, em dezembro de 2021, um pico de transmissão de influenza, fora do período sazonal. Nesse contexto, onde a gente não sabe exatamente como vai ser o comportamento dessas doenças, agora com a retirada dessas medidas de distanciamento, de uso de máscaras, é ainda mais importante que as pessoas estejam vacinadas contra a influenza, para se proteger não só das consequências dela, mas também porque ela pode deixar as pessoas mais vulneráveis para outras doenças respiratórias que possam estar circulando naquele mesmo momento. Ou seja, um mal pode influenciar o outro e você ficar ainda mais exposto para pegar esse tipo de doença. Doutor Fernando Gomes, temos aqui um baita servição, hein? No jornalismo a gente fala assim, né? Quando é um serviço que é para a gente conseguir ajudar e compartilhar informações para as pessoas se informarem a respeito de alguns cronogramas como esse aqui, por exemplo, da gente poder ver a vacina da gripe em São Paulo e exatamente as datas, não é, doutor? Vamos lá. 27 de março, pessoas acima de 80 anos de idade. A partir de 4 de abril, como você muito bem disse, segunda-feira, sem ser a próxima outra, acima de 60 anos. Então a gente já percebe que essa camada da população vai ser então vacinada inicialmente. Dia 2 de maio, pessoas, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e puérperas. 9 de maio, indígenas, professores, pessoas com deficiência e a partir de 16 de maio, então, forças de segurança e trabalhadores do transporte. Então, existe toda uma organização que visa contemplar a imunização das pessoas nessa ordem, tendo em vista a necessidade, obviamente, de estimular o sistema imunológico para que a influenza, a gripe possa ser de alguma forma abrandada e não tenha sua manifestação clínica tão exacerbada na população. Esse é o tipo de informação que você pode aproveitar, tirar uma foto da TV ou dar um print com o celular. Agora, até peço a gentileza do Marcel, nosso diretor de TV, preencher a tela toda para ficar ainda mais visível. Pronto, tá aí, ó. Se a gente tirar a tarja, dá para ver certinho. Ó, gente, aproveita então para você poder tirar uma foto da tela, você principalmente que é do estado de São Paulo, dar aquele print no celular, no computador, para você ter essas informações certinhas. Doutor Fernando Gomes, a gente tem idosos com mais de 60 que fazem parte em algum momento do calendário de vacinação. Temos os pequenininhos de 6 meses a 5 anos e aí depois alguns grupos específicos, não é? Indígenas, professores, também entra ali o pessoal da Força de Segurança, quem trabalha em transporte. Por que exatamente esses grupos, inicialmente, doutor? Eles estão mais expostos? Existe uma lógica, Elisa, que a gente parte do pressuposto que grupos que são mais expostos e vulneráveis, eles devem ser contemplados com o processo imunológico estimulado. Por isso, então, existe essa organização. Tendo em vista a necessidade de você organizar para não recrutar todo mundo ao mesmo tempo, então é feito esse escalonamento. Por isso que acontece dessa maneira. Doutor Fernando Gomes, eu me lembro muito que quando a gente começou a falar sobre campanha de vacinação contra a gripe, no primeiro ano da pandemia, chegavam muitas perguntas de se eu me vacinar contra a gripe, eu vou estar protegido um pouquinho contra a Covid-19? Existe alguma relação? Não existe? Doutor, existe algum encontro entre as duas doenças ou entre as duas vacinas que podem ou não deixar alguém mais bem protegido?
está me perguntando sobre imunização cruzada, né? Você acaba estimulando de uma determinada maneira e amplia então a sua defesa. Na prática, o que a gente sabe é que uma vacina é feita de propósito para uma determinada patologia, para um determinado agente infeccioso. Então, você precisa receber a vacina específica para cada doença, para que o seu sistema imunológico ele possa, na verdade, estar pronto para trabalhar contra aquela infecção, caso você tenha contato com o agente. Boa. Rapidinho, doutor, antes de irmos para o próximo assunto, se o idoso tomou a 4ª dose da vacina contra a Covid, ele tem de ficar ali atento. Puxa vida, tomei essa semana a 4ª dose contra a gripe, contra a Covid, será que eu posso não receber a vacina da gripe? Onde ele pega essa resposta? Com seu próprio médico é importante também? Sim, é importante, mas a gente sabe que, por exemplo, em domingo seria um momento oportuno até mesmo para tomar a vacina de uma maneira casada. Isso porque a gente já sabe, né, no decorrer de todo esse processo que a gente passou da pandemia, as possibilidades e os benefícios de você ter a imunização. E os riscos, né, que não sabíamos antes exatamente como isso iria funcionar e hoje a gente já tem mais ciência. As dúvidas geram inseguranças, por isso que temos aqui o Dr. Fernando Gomes sempre esclarecendo isso para a gente. Agora a gente vai falar de uma velha conhecida, mas que todo ano causa preocupação na gente. Eita bichinho, hein, que causa um problema nas nossas vidas. A dengue, gente, e o mosquitinho da dengue? Nesta semana, o Ministério da Saúde mostrou que os casos de dengue no Brasil cresceram mais de 40%. Em qual período? Entre janeiro e a primeira quinzena deste mês de março, agora deste ano. Isso quando a gente compara exatamente esse mesmo período com o ano passado. Os casos cresceram em mais de 40%. Foram cerca de 160 mil notificações de infecções. E o Brasil também teve uma alta de 11% nos casos de chikungunya. Então, temos de falar, é urgente que nós falemos deste assunto. É uma doença que está no nosso dia a dia há algum tempo, mas é importante, não é, doutor, que nós sempre tenhamos aqui os alertas sobre os sintomas da dengue e de que maneira evitá-la, que é uma doença que pode ser tranquila para alguns, mas causar uma dor danada e um desconforto para outros, não é? Olha que interessante, a gente estava falando anteriormente sobre vacina para gripe e que as medidas não farmacológicas para se evitar a transmissão do coronavírus eram eficientes também para evitar a transmissão do vírus da gripe. Aqui no caso, a gente está falando de dengue, de zika, de chikungunya, principalmente a dengue, que são doenças virais, mas a forma de transmissão é diferente. Então, não é através do próprio processo respiratório. A gente precisa ter um mosquito como intermediário. Então, a coisa fica diferente. Então, gente, não adianta usar máscara para prevenir a dengue. Isso tem que ficar claro. Apesar de ser uma doença viral e ter alguns sintomas confunde, né? Que, de alguma forma, também tem ali a sua intersecção, porque são sintomas bastante amplos, como, por exemplo, a febre alta, dores nas articulações, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Lembrando que pode existir uma dengue de uma manifestação clínica mais simples e, por sorte, isso acaba sendo a maioria, mas existem casos complicados, como, por exemplo, de dengue hemorrágica, e dengue mata também, por isso que a gente precisa ficar bastante atento. E a prevenção aqui, Lisa, por exemplo, diferente do que a gente vem falando de Covid e de, enfim, da própria gripe, não vai adiantar você colocar máscara, e sim evitar água parada nos recipientes, fazer aquela busca, principalmente quem mora numa região onde existem pneus, tanques, enfim, recipientes que possam... de garrafa, exato, seja, onde né? possa, na verdade, ter a multiplicação do Aedes aegypti. E é curioso que até ambientes onde tem muitas plantas, algumas plantas acumulam nas suas folhas água, não é? São como se fossem copinhos algumas plantas. Essa água parada pode ser um lugar que esse bendito desse mosquitinho aqui, listradinho, não é todo mosquito listrado que vai transmitir a dengue, a zika, a chikungunya. Tem que ser fêmea e ele tem que estar com a doença, não são todos, mas na dúvida a gente acaba tendo medo de todos eles, não é? E dengue, zika, chikungunya são causadas então por vírus, doutor Fernando Gomes, porque a gente fala tanto de vírus da Covid-19, porque o vírus da gripe, aí o vírus, é tanto vírus na nossa vida que a gente fica até confuso. Sim, é vírus, só que para esse vírus entrar dentro do corpo, diferente do que a gente observa na Covid, que tem que ser pela via respiratória, acaba sendo pela picada do mosquito. É como se houvesse uma micro-injeção com o vírus na circulação do indivíduo. Depois, né? Por isso que depois tem um tempinho de incubação, que demora alguns dias, 5, 6, 7 dias, e depois então começa o quadro clínico, independente da doença que seja correlacionada. Doutor, olha, eu acho que a única questão, devem ter outras também, mas a única questão que foi boa da Covid-19 nunca é algo bom, né, gente? Porque a gente está falando de uma doença que mata, que causa dor. É que nunca a gente falou tanto e de maneira tão intensa sobre como é que funciona a incubação de um vírus, em quanto tempo você tem primeiros sintomas, de que maneira você é infectado,
conectado o que é exatamente um vírus, que quando o senhor falou agora, depois de picado, tem uns dias, a gente já faz uma correlação, né, com tudo aquilo que a gente aprendeu da Covid-19. Isso faz com que a gente fique mais esperto, mas se não tiver o cuidado da água parada, por exemplo, de nada adianta o conhecimento se você não coloca em prática essas questões do mosquito e dessa água que fica parada. E ficar atento aos sintomas, porque eles se confundem, não é, doutor? Febre alta, minha nossa, quantas outras doenças também tem febre alta? A dor de cabeça, que Covid-19 também dá, náusea, vômito, também tem quem tem esses sintomas. Fica um pouquinho confuso, doutor. São sintomas que acabam se interlaçando e aí faz parte da investigação clínica, você chegar no diagnóstico e estabelecer o tratamento. Doutor Fernando, existe uma vacina, possibilidade de uma vacina contra a dengue, contra a zika, ou de repente um remédio, um comprimido para prevenir? A gente já tem isso assim? Sim, já existem vacinas em desenvolvimento para essas patologias, para a dengue já tem, ainda não tem no Sistema Único de Saúde, é aplicado para todo mundo, mas já existe esse trabalho. Sendo uma infecção viral, a gente pode imaginar a linha de pensamento é exatamente a mesma de quando a gente fala para o Covid. Você inocula algo que vai dar uma enganada no sistema imunológico e ele então começa a trabalhar, produzindo anticorpos e estimulando também a defesa celular. E, portanto, com isso, quando você tem um impacto da infecção pela própria doença, você já tem um sistema imunológico pronto para ajudar o corpo a responder mais rápido e não ter uma evolução, enfim, ruim da manifestação clínica de cada patologia. Quer mandar sua pergunta? Você tem dúvida? Não existe pergunta boba aqui neste quadro. Por favor, use lá o Twitter, abre seu Twitter, manda sua questão que a gente compartilha aqui com o Dr. Fernando Gomes. E por falar em questões, olha só a importância de você mandar a sua dúvida para a gente. Nós falamos durante essa semana aqui no quadro sobre diabetes. E como a gente recebeu muita mensagem, estamos voltando ao assunto para poder respondê-las. Decidimos continuar falando sobre isso aqui no quadro. Então vejamos as perguntas que chegaram sobre diabetes. E quem escreveu essa pergunta? Olá, Cleverton Reis. Como os jovens podem lidar com a diabetes diante de uma diversidade de alimentos e de ansiedade, doutor Fernando? Bom, Elisa, essa pergunta do Cleverton ela é sensacional. Porque nós sabemos que existe um impacto do comportamento da pessoa em relação à forma que, por exemplo, se exercita e da forma que coloca comida para dentro do próprio corpo físico. Então, a ansiedade pode levar o indivíduo a querer comer de uma forma muitas vezes desregrada e isso pode impactar na oferta súbita, repentina, de muita glicose ou então de muitos nutrientes que possam vir a comprometer o equilíbrio metabólico. Então, não tem jeito. É necessário se ter um controle e ciência de como está o nível de glicose no sangue. Existem diversas formas de se estabelecer isso. O próprio hábito da pessoa se entender e se conhecer é fundamental, mas hoje, por exemplo, existem dispositivos que você consegue saber em tempo real como está o nível de glicose no corpo. Então, tecnologia, um pequeno plug colocado no corpo, que tem uma duração de alguns dias, é capaz de você saber como é que está. E com isso você consegue ponderar. E antes mesmo de ter uma descompensação, e o grande problema do diabetes é isso, você pode sofrer com uma hiperglicemia ou até mesmo com uma hipoglicemia. A pessoa pode tomar a decisão mais consciente, sem ser aquela coisa do passado, Olha, dieta restritiva para diabetes, qualquer custo, não pode nunca, na verdade, comer uma coisinha diferente. Hoje em dia a gente já tem um pouco mais dessa flexibilidade. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe, se houver um descontrole, o corpo pode padecer. E, principalmente, Elisa, o problema é quando isso acontece a longo prazo, porque outros órgãos acabam ficando acometidos por conta do diabetes. E a gente já falou sobre isso. Coração, cérebro, rim, olhos, nervos periféricos e assim sucessivamente. E isso tem a ver, doutor Fernando Gomes, com outro comentário que chegou, que é a respeito do oftalmo. Chamou atenção, o Victor mandou mensagem dizendo, eu sou diabético e descobri no oftalmologista. Eu pensei, puxa vida, mas como que exatamente os olhos dizem a respeito da diabetes? Significa que descobriu num estágio mais avançado, já com problemas em outras regiões? Exato. Houve um tempo de lesão, principalmente numa estrutura dos olhos chamada retina, que é aquela membrana que faz a interface entre a parte mecânica do próprio olho, as estruturas e o sistema nervoso central. E se você tem uma retinopatia diabética, a visão pode começar a ficar atrapalhada. E quando você vai estudar, a gente sabe que um dos motivos para essa retinopatia é o diabetes de longa data. Enfim, e aí é um momento em que você precisa tratar, mas se você tivesse diagnosticado antes e tratado, talvez esse problema não tivesse acontecido. Doutor Fernando, eu vou trazer aqui mais uma pergunta, mas vou emendar antes com um comentário. O Luciano disse que meus pais são diabéticos, daí eu descobri que já sou pré-diabético
e o meu filho também. Pré-diabético, já tem uma predisposição para desenvolver a doença? Como assim exatamente, doutor? É mais ou menos assim, você colhe a glicemia de jejum de uma pessoa, ela tem que vir de 100 para baixo, 99 miligramas por decilitro. Quando está acima de 126 glicemia de jejum, você dá o diagnóstico de diabetes. Quando está entre 100 e 126, então 100, 125, você fala que a pessoa está numa situação de pré-diabetes. E é um momento interessante de você fazer o diagnóstico, porque medidas clínicas, comportamentais, começar a colocar atividade física para dentro do próprio dia a dia, prestar atenção na forma que a pessoa se alimenta, na forma que ela gerencia o estresse, enfim, pode já ser feito e instituído. Sim, e você pode evitar que você tenha um problema a longo prazo. A diabetes, assim como a pressão alta, são doenças crônicas que a longo prazo, muitas vezes, ela não causam sintomas no dia a dia, a pessoa vai simplesmente vivendo, só que lá na frente pode provocar lesões bastante severas. E a gente fala aqui, né, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal, alteração de nervos, alteração da própria visão, tudo que pode ser, na verdade, evitado se você diagnostica precocemente e faz aquela condução, aquele ajuste no estilo de vida, com medicamentos ou não, para evitar a sua complicação. Adoramos tirar as dúvidas que chegam. Vamos aqui à pergunta do Fernando, ele fala de ozonioterapia. Se pode ser usada no tratamento e na cicatrização do corpo de quem sofre de diabetes, doutor? Pessoas com diabetes avançado têm dificuldade de cicatrizar o corpo. Então, muitas vezes, existem lesões, uma lesão clássica, né, chamada pé diabético. A pessoa machuca o pé e, de repente, esse pé ele demora demais para cicatrizar. Ou mesmo pode ter um trauma, um acidente, uma infecção na própria pele e a gente percebe que demora para cicatrizar, porque a chegada do sangue fica dificultada. A própria diabetes provoca uma vasculopatia, que seria lesões nos vasinhos periféricos que levam até a extremidade dos órgãos o sangue oxigenado e com nutrientes e, portanto, na verdade, dificulta a cicatrização. Quando você oferece, por exemplo, um burst de energia, por exemplo, através da própria ozonioterapia ou então a laser terapia, laser de baixa intensidade, em algumas situações até mesmo a câmara hiperbárica, que você oferece oxigênio de uma forma bastante sustentável para o corpo, você pode potencializar esse processo de cicatrização. Então, elementos importantes que deveriam chegar pela corrente sanguínea e ajudar naquela região, chegam de outra maneira. E com isso, então, você pode favorecer. Obviamente, o melhor aqui é prevenir quando a gente tem que tratar. Enfim, isso é uma preocupação que faz parte aí do Fórum da Medicina. Muitas perguntas, muitos comentários. Luizinho dizendo, descobri em 2015 durante exames de rotina. Olha o exemplo aí para vocês. O Guilherme dizendo que não tem histórico na família e descobriu diabetes tipo 1, pois perdeu quase 12 quilos em 4 meses. Foi um outro sinal. Enfim, muitos comentários e perguntas bem interessantes. Vocês sempre colaboram muito para o engrandecimento do nosso quadro. Doutor Fernando, obrigada por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.